Imagine um par de sentinelas escondidos dentro do seu corpo que trabalham dia e noite para manter tudo funcionando em perfeita harmonia. Eles não pedem aplausos, não fazem alarde, mas sem eles, a vida simplesmente para. Hoje, no Farmácia e Saúde, eu convido você a descobrir os segredos dos rins, esses heróis anônimos do nosso corpo. O que eles fazem, como funcionam, quais são os sinais de alerta e, o mais importante, como cuidar bem deles antes que seja tarde demais. Você pode não vê-los, talvez nunca tenha pensado neles, mas neste exato momento seus rins estão trabalhando, incansavelmente. Os rins são 2 órgãos em formato de feijão, localizados na região lombar, um de cada lado da coluna, protegidos parcialmente pelas costelas. Cada um mede entre 11 e 13 centímetros de comprimento, mais ou menos o tamanho de um punho fechado, e juntos, eles processam incríveis 180 litros de sangue por dia. Mas engana-se quem pensa que a função deles se limita à formação da urina. Na verdade, filtrar o sangue é apenas uma de suas muitas tarefas, e talvez nem seja a mais complexa. Esses 2 pequenos laboratórios biológicos fazem parte do sistema urinário, mas interagem com praticamente todos os sistemas do corpo humano. Eles são responsáveis por manter o equilíbrio delicado de elementos no sangue. Regulam os níveis de sódio, potássio, fósforo, magnésio e cálcio, que são essenciais para o funcionamento dos nervos, músculos e coração. Também são os rins que controlam o pH do sangue, impedindo que ele se torne ácido ou alcalino demais, algo que poderia comprometer o funcionamento celular. Além disso, eles mantêm em ordem o volume de líquidos corporais, ou seja, quanto de água seu corpo deve reter e quanto deve eliminar. Dentro de cada rim existe um verdadeiro universo microscópico de eficiência e precisão. Estamos falando de mais de 1 milhão de néfrons por rim, estruturas tão pequenas quanto uma vírgula, mas que realizam uma das tarefas mais vitais do corpo humano: purificar o sangue. Imagine os néfrons como pequenas centrais de tratamento, com sensores, filtros e canais capazes de interpretar o que é útil, o que deve ficar e o que precisa ser descartado. Cada néfron é formado por 2 partes principais: o glomérulo, um conjunto de capilares finíssimos, e os túbulos renais. Vamos acompanhar o caminho do sangue. O sangue rico em resíduos chega até o néfron por uma pequena arteríola. Lá, ele entra no glomérulo, onde ocorre a primeira etapa, a filtração glomerular. Você pode imaginar o glomérulo como uma peneira inteligente. Ele deixa passar moléculas pequenas como água, sais, ureia, creatinina e glicose, mas bloqueia células sanguíneas e proteínas grandes que devem permanecer no organismo. Esse filtrado, conhecido como ultrafiltrado glomerular, é então conduzido pelos túbulos que funcionam como tubos de reciclagem altamente seletivos. Aqui acontece a reabsorção. Sais minerais, glicose e água que ainda são úteis voltam ao sangue. O que sobra, ureia, creatinina, toxinas e excesso de água vira urina. Essa urina desce pelos uréteres até a bexiga, onde é armazenada até ser eliminada. É um processo silencioso e extremamente eficiente, tanto que você pode viver com apenas um rim saudável. E mais, nossos rins são extremamente adaptáveis. Quando perdemos parte da função renal, por cirurgia, trauma ou doença, os néfrons restantes se ajustam, aumentam seu trabalho e garantem que o sistema continue operando. Mas é justamente aí que mora o perigo. Essa capacidade de adaptação faz com que muitos problemas renais só se manifestem quando mais de 70% da função já foi perdida. Por isso, entender como os rins funcionam é também um chamado à atenção. Eles são silenciosos, mas contam com você para ouvi-los antes que parem de falar. Agora que você entende o poder e a complexidade dos rins, surge uma pergunta inevitável: e se eles falharem?
A verdade é que as doenças renais são traiçoeiras. Elas se instalam de forma discreta, quase imperceptível. Muitos pacientes descobrem que algo está errado apenas quando o prejuízo já é considerável. Por isso chamamos essas doenças de silenciosas. Vamos conhecer as mais comuns. Doença renal crônica, DRC. Talvez a mais perigosa de todas, justamente porque se esconde. A DRC é uma condição progressiva em que os rins perdem gradualmente sua função ao longo de meses ou anos. É como um vazamento lento num reservatório vital. Suas causas principais são hipertensão arterial descontrolada, que força os rins além do limite, diabetes, que danifica os vasos sanguíneos renais, doenças autoimunes, como lúpus, ou infecções recorrentes, uso prolongado e indiscriminado de certos medicamentos, especialmente anti-inflamatórios não esteroidais, como ibuprofeno, diclofenaco e naproxeno. O problema: a DRC pode não apresentar sintomas até que 70% ou mais da função renal esteja comprometida. E quando chega nesse ponto, as opções são mais invasivas: diálise ou transplante de rim. Nefrites e glomerulonefrites. Inflamações que afetam os néfrons, aquelas estruturas microscópicas que explicamos antes. Essas inflamações podem ser causadas por infecções, doenças autoimunes ou até reações a medicamentos. Quando o glomérulo inflama, sua capacidade de filtrar o sangue com precisão diminui drasticamente. Pode haver sangue na urina, proteinúria, perda de proteína, inchaço e, com o tempo, também evolução para insuficiência renal crônica. Cálculo renal, ou pedra nos rins. Quem já sentiu, jamais esquece. A dor provocada por um cálculo renal pode ser comparada, sem exagero, à dor do parto. Pedras se formam quando sais e minerais, como cálcio ou ácido úrico, se acumulam e se cristalizam dentro dos rins. Esses pequenos fragmentos podem se mover para o ureter e obstruí-lo, causando dor aguda, sangramento na urina e, em alguns casos, infecções graves. Embora doloroso, esse tipo de problema geralmente é reversível e pode ser prevenido com hidratação adequada e controle alimentar. Insuficiência renal aguda, IRA. Diferente da DRC, aqui a falha é rápida e súbita. Pode acontecer em questão de horas ou dias. As causas incluem infecções graves e generalizadas ou sepse, queimaduras extensas, desidratação intensa, medicamentos tóxicos para o rim, como certos antibióticos ou contrastes usados em exames, obstruções urinárias, como aumento da próstata ou tumores. A IRA exige internação imediata e, dependendo do grau, suporte dialítico temporário. A boa notícia é que, com tratamento precoce, o rim pode se recuperar totalmente. Sinais de alerta. Infelizmente, os sinais costumam surgir quando o problema já está instalado. Por isso, fique atento a urina espumosa ou com coloração escura, inchaço persistente no rosto, pernas ou tornozelos, fadiga sem causa aparente, náuseas frequentes ou perda de apetite, pressão alta que não responde aos tratamentos convencionais, diminuição do volume urinário ou frequência alterada. Mas atenção, muitas vezes não há sintomas até que o dano esteja avançado. Por isso, exames simples como creatinina, urina tipo 1 e taxa de filtração glomerular podem salvar vidas, literalmente. Prevenção não é um ato de medo, é um gesto de sabedoria. E no caso dos rins, esses trabalhadores incansáveis, prevenção começa com uma palavra poderosa: informação. Muita gente só descobre que tem problema renal quando ele já está avançado. E sabe por quê? Porque os rins conseguem compensar a perda de função por muito tempo, sem dar nenhum sinal. Mas existe um caminho melhor: detectar antes que eles gritem socorro. A boa notícia é que exames simples, rápidos e acessíveis podem revelar muito sobre a saúde dos seus rins. Creatinina.
uma substância produzida pelos músculos e eliminada pelos rins. Quando os níveis estão elevados no sangue, é um sinal de que os rins não estão filtrando corretamente. Ureia. Resultado da quebra de proteínas. Se a ureia está alta, é mais um indício de que o sangue não está sendo limpo como deveria. Taxa de filtração glomerular, TFG. Esse é o índice mais confiável para avaliar a função renal. Ele não é medido diretamente, mas calculado com base na creatinina, idade, sexo e outros fatores. Um valor acima de 90 ml por minuto é considerado normal. Abaixo disso, é preciso investigar. Exame de urina. EAS, elementos anormais do sedimento. Pode identificar sangue, proteína, cristais e até glicose na urina. A presença de proteína, por exemplo, é um dos primeiros sinais de que os rins estão deixando escapar o que deveriam reter. Esses exames devem ser feitos pelo menos uma vez por ano se você pertence a algum grupo de risco, e talvez até com mais frequência, dependendo da orientação médica. Se você tem histórico familiar de doença renal, sofre de diabetes, hipertensão, usa medicamentos com frequência ou já teve pedra nos rins, esses exames devem entrar na sua rotina como escovar os dentes. A ideia aqui não é gerar medo, é despertar a atenção, porque quando você sabe o que procurar, pode agir antes que o problema se instale. E se tiver dúvidas, converse com um profissional da saúde. Às vezes, tudo que falta é um exame de sangue e um pedido de cuidado. Agora que você já entende a importância dos rins e os perigos que rondam sua saúde silenciosamente, é hora de falar de algo transformador: hábitos. Porque, acredite, cuidar bem dos rins não exige fórmulas mágicas nem tratamentos caros. Exige atenção, consistência e, principalmente, escolhas simples, feitas todos os dias. Vamos às principais. 1. Hidrate-se com sabedoria. Beber entre 1,5 litro e 2 litros de água por dia ajuda os rins a funcionarem como filtros eficientes. A água dilui toxinas, previne a formação de pedras e mantém o sangue fluindo livre pelas estruturas renais. Mas lembre-se, em casos específicos, como insuficiência cardíaca ou doenças renais já diagnosticadas, seu médico pode recomendar um volume diferente. 2. Reduza o sal no seu dia a dia. O excesso de sal sobrecarrega os rins e aumenta a pressão arterial, dois problemas que andam de mãos dadas. Evite alimentos ultraprocessados, embutidos, temperos industrializados e comidas prontas. Uma boa dica é substituir o sal por ervas naturais, como manjericão, alecrim ou açafrão. 3. Controle a glicemia e a pressão arterial. Esses dois vilões, o diabetes e a hipertensão, são as principais causas de doença renal crônica no mundo. Mantenha seus exames em dia, siga o tratamento corretamente e converse com seu médico sobre formas de controle duradouro. Prevenção é persistência. 4. Evite a automedicação, especialmente com anti-inflamatórios. Ibuprofeno, diclofenaco, cetoprofeno e outros anti-inflamatórios não esteroidais são comumente usados sem orientação, mas quando tomados com frequência ou por tempo prolongado, podem prejudicar seriamente os rins, especialmente se você já tiver predisposição. Nada de tomar só por conta própria porque funcionou da última vez. Seu rim merece cautela. 5. Mantenha um peso saudável e movimente-se. A obesidade e o sedentarismo também impactam os rins, direta e indiretamente. Atividade física regular ajuda a controlar a pressão, a glicemia, melhora a circulação e reduz a inflamação sistêmica. Não precisa ser atleta. Caminhar 30 minutos por dia já é um ótimo começo. Cuide da alimentação e atenção aos excessos de proteína ou suplementos. Muita gente acredita que quanto mais proteína, melhor, mas o excesso pode sobrecarregar os rins, especialmente se vier de suplementos sem prescrição. O mesmo vale para dietas hiperproteicas da moda, usadas sem acompanhamento profissional.
Cada corpo tem um limite, e o que parece inofensivo em curto prazo pode gerar consequências silenciosas a longo prazo. Rins felizes são silenciosos, mas quando começam a reclamar, é porque o estrago já começou. Portanto, cuide-se agora. Não espere um sintoma, um susto ou uma internação para fazer diferente. Cuidar dos rins é cuidar do seu equilíbrio, e equilíbrio é qualidade de vida. Se você ouviu até aqui, parabéns! Você acaba de dar um passo importante pela sua saúde. Não espere um sintoma para prestar atenção aos seus rins. Eles trabalham por você em silêncio, mas merecem ser ouvidos. Eu sou o farmacêutico Evandro, e esse foi mais um episódio do Farmácia e Saúde. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe. E lembre-se, informação salva vidas, e a sua pode estar começando agora.